Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Segura a chave para você, apresentador. Essa noite é um prazer muito grande estar aqui novamente com os irmãos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor e lembrando as maravilhas que o Senhor fez em nossas vidas. Eu gostaria que as crianças prestassem atenção, jovens, adolescentes, senhoras, porque essa casa é uma casa de oração, é uma casa de louvor, é uma casa em que o Senhor se faz presente neste lugar. E essa noite quem veio aqui louvar o Senhor, diga amém? Amém. Porque eu também vim louvar o Senhor e eu louvei. E eu sei que o Senhor recebeu o nosso louvor essa noite. Glória a Deus, aleluia. Uma passagem no livro de João, no capítulo 9. O livro de João, no capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava mendigando? E uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como te lhe abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Então aqui está uma palavra maravilhosa, onde Jesus disse que quando ele faz um milagre na nossa vida, não é só porque ele quer nos ajudar, é para que se manifeste em nós a glória de Deus, para que os outros vejam o poder que tem o nosso Senhor em fazer milagre na minha vida e na tua. Mas aquele cego, até aquele momento, ele não sabia quem era Jesus, mas ele já tinha recebido um dom de ser curado. Deus já tinha aberto os olhos dele, mas ele não conhecia Jesus. Aqui dentro dessa igreja, neste lugar abençoado que Deus me trouxe para cá, e eu agradeço a Deus todo dia. Aqui neste lugar estão pessoas, eu, você, que nós temos o milagre de estar vivo hoje. Tem pessoas que não estão mais vivas. Tem pessoas agora morrendo, neste exato momento. Mas nós temos o presente, o milagre, a dádiva de Deus de estarmos vivos. E nem por isso, às vezes, nós estamos agradecendo e louvando o Senhor. Portanto, abra a tua boca e glorifica o nome de Jesus. Dai glória, honra, louvor e adoração. Porque se você está vivo hoje, dai glória ao Senhor. E Deus fez um milagre na vida daquele cego. Deus também fez um milagre na vida de Abraão. Hoje eu achei interessante porque nós estudamos hoje sobre Abraão um pouquinho, e aí teve um jovem, aqui que falou sobre Abraão. Abraão era um servo fiel, obediente ao Senhor. E Deus fez um teste com ele. Apenas um simples teste. Abraão era muito velho com sua esposa Sara e não podia ter filhos. Sara não podia ter filhos. Mas Deus prometeu a Sara e a Abraão que ele daria a ele um filho. E sabe o que Deus fez, meus irmãos? Deus deu. Porque Deus, quando promete, cumpre. Deus não é homem. É verdade, meu Deus. Deus é Deus. E Ele cumpre aquilo que Ele prometeu na sua vida. Se Ele prometeu alguma coisa na sua vida, creia. Porque Ele vai lhe dar. Porque o que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, Ele tem cumprido. Dia após dia eu vejo o poder de Deus na minha vida. Dia após dia eu vejo Deus falando comigo e dizendo: minha serva, eu peço uma coisa a Ele, Ele
ele diz: espera, não é agora. Daqui a pouco eu vejo o poder de Deus se manifestar na minha vida. Oh, glória a Deus, aleluia. E ele diz para Abraão. E Abraão esperando no Senhor. E aí Sara, velhinha, Deus concedeu a bênção a ela. Concedeu a ela um filho. Ela tinha a madre fechada. Ela passou a vida inteira. O tempo da mulher ficar grávida é enquanto ela é jovem. Porque o corpo está mais viril, está mais saudável. Tudo funciona direito. Com uma certa idade nós começamos a ficar debilitados. O nosso organismo debilita, os nossos olhos, as nossas pernas. Tudo fica mais difícil. Mas ela mesmo já numa idade avançada de mais de 60 anos, Deus deu a Sara o filho. Porque Deus deu, porque prometeu. E se ele deu, era para cumprir, porque ele tinha dito que ia dar. Aleluia. E Deus, quando promete, ele dá. Aleluia. Você pode ser infiel, mas Deus é fiel. E quando ele deu aquele filho para Abraão, Abraão amava demais aquele filho. Era o único filho que Abraão tinha. O único. E aí Deus foi e perguntou a Abraão: Abraão, vá e sacrifique o teu filho por amor de mim. Naquela época existia um sacrifício chamado holocaustos. E existiam os cordeiros imaculados, cordeiro limpinho, branquinho, sem mancha, sem doença, que as pessoas sacrificavam, os sacerdotes sacrificavam, para pedir a Deus perdão pelos pecados do povo. Mas naquele dia Deus disse a Abraão: eu quero, Abraão, que tu sacrifiques o teu filho. E sabe o que Abraão fez, queridos irmãos? Abraão obedeceu. Abraão levou seu filho para ser sacrificado no lugar onde aconteciam as oferendas ao Senhor, onde ele sacrificava. E o filho perguntou ao pai: pai, onde está o cordeiro? Ele disse: meu filho, Deus proverá o cordeiro. E assim sucedeu. No momento em que ele pegou o cutelo, que o filho dele já estava amarrado em cima do lugar do sacrifício, que ele levantou o cutelo, é como se fosse uma faca, uma machadinha, para poder sacrificar seu filho, o anjo bradou do céu e não deixou Abraão sacrificar o seu filho, e providenciou o cordeiro e deu a Abraão para que Abraão fizesse o sacrifício. E por isso Abraão passou no teste da fé. E até hoje, muito mais de 3.000 anos, esta igreja conhece Abraão como o pai da fé. Abraão contribuiu para a propagação e a obediência ao nosso Deus, ao Deus vivo e poderoso que nós servimos. E quando Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, veio nesta terra, ele mostrou os seus poderes através de curas, através de expulsar demônios e através de resgate de almas, pessoas que perecem assim como nós éramos. E assim como essa noite também ainda tem algumas pessoas aqui que ainda perecem longe do Senhor. E tem uma passagem na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 19, que conta a história de um homem chamado Zaqueu. Ele não era doente de enfermidade física, de acordo com a Bíblia, mas a sua alma era doente, porque o ser humano é doente de natureza, porque Adão e Eva não passaram no teste que Abraão passou. Abraão foi fiel e passou no teste. Adão e Eva foram infiéis porque não passou no teste. Jonas também não passou no teste, porque Deus mandou Jonas ir pregar em Nínive e Jonas foi no lado contrário. E por causa da desobediência de Jonas, ele foi parar no ventre de uma baleia. E só conseguiu ter o resgate do Senhor quando se arrependeu, pediu perdão ao Senhor e disse que ia fazer aquilo que Deus tinha mandado. Mas Adão e Eva não passaram no teste. Não passaram. Deus deu um jardim maravilhoso para Adão e Eva e disse a ele: desse jardim, toda árvore você pode comer os frutos, você
pode desfrutar de tudo, mas apenas de uma árvore que estava no meio do jardim, Deus deu uma ordem: dela não comerás, porque no dia em que você comer, você vai morrer. Deus advertiu Adão e Eva, mas eles simplesmente esqueceram do que Deus disse a ele. No dia que Satanás usou uma serpente e disse a ela que se ela comesse aquele fruto, ela ia ser mais poderosa do que Deus, ia ter o conhecimento do bem e do mal, ela preferiu acreditar na conversa de alguém que ela nunca tinha visto, do que acreditar na palavra de Deus que criou eles e deu um lugar maravilhoso para que eles morassem. E além do mais, eles tinham a vida eterna. E Deus passeava no meio do jardim com eles. Eles tinham contato direto com Deus. Quando eles não passaram no teste, Deus foi